Caríssimos, aqui quem vos fala é o professor Marcão, com mais um Marcão na História. Rapaziada do Terceirão, vamos continuar com o nosso objetivo traçado para termos êxito no final do ano. Não existe vírus que não vença. Vamos em frente. Olha só, a expansão marítima. Módulo 2, apostila 1, página 287 e 288. O que vai acontecer? Nós vimos a formação dos Estados modernos. Já botei nas postagens anteriores para vocês. Surgem os Estados modernos. O que são os Estados modernos? Os países. E o primeiro Estado moderno que surgiu foi Portugal em 1139. A Europa os países estavam se formando na Europa, os reinos, né? A Espanha, depois vem França, Inglaterra, Holanda e outros países, mas Portugal foi o primeiro, pioneiro. Né? Então olha só, o que aconteceu? O pioneirismo português nas grandes navegações. Naquela época, o que dava muita grana, muito dinheiro, era o comércio de especiarias e artigos de luxo. Principalmente feito pelos genoveses e venezianos. Não existia o país Itália ainda, mas na região da Península Itálica. Esses caras ganhavam muita grana, eles iam até Constantinopla, que era o maior centro comercial da época, compravam os produtos e voltavam para revender na Europa. E era hoje, se fôssemos falar, negócio de bilhões de dólares. Muita grana. E nesse momento, os portugueses já formavam um Estado moderno. Aquela união rei mais burguesia, igual a centralização do poder nas mãos dos reis, igual aos Estados modernos. O que aconteceu então? Portugal foi o primeiro país a se lançar nas grandes navegações. O que são as grandes navegações? Navegações oceânicas. Se lançaram no Oceano Atlântico. Porque o Oceano Atlântico não era brincadeira. Né? Eles navegavam lá, os italianos, pelo mar Mediterrâneo. Iam até Constantinopla, voltavam, revendiam na Europa. O Mediterrâneo é que fica ali no meio, entre África e Europa. Então ficava mais ou menos fácil você navegar. Agora no oceano a brincadeira ficava séria. Então olha só, Portugal foi o pioneiro, foi o primeiro. Né? Mas por quê? Primeira coisa importante, 1453 aconteceu um fato inesperado. Constantinopla, o maior centro comercial da época, caiu nas mãos dos turcos. Os turcos dominaram Constantinopla e passaram a dificultar o comércio de especiarias e artigos de luxo. Com isso, né, eles bloquearam o comércio pelo Mediterrâneo. Como era algo que dava muita grana, muito dinheiro, vários comerciantes começaram a se mobilizar. Nós temos que achar um outro caminho. Pelo Mediterrâneo não dá mais. Vamos achar um outro caminho. Tá? E o único caminho existente era o oceano. Tá? Por terra era completamente inviável. O primeiro fator, então, foi a tomada de Constantinopla pelos turcos. Segundo fator, Portugal sabia que tinha que encontrar um novo caminho. Eles estavam interessados nessa grana das especiarias. E o Oceano Atlântico era o caminho para eles. O Mar Tenebroso, eles tinham muito medo do Oceano Atlântico. Existiam muitas histórias que vinham lá da Idade Média, né? Monstros marinhos, o Atlântico ia acabar num abismo, aquelas coisas. O homem daquela época respeitava muito o Oceano Atlântico. O litoral, toda a costa oeste portuguesa é banhada pelo Oceano Atlântico. E tem locais que têm ondas gigantes. E eles, na verdade, tinham um respeito danado pelo mar. Eles sabiam que tinham que se lançar no Oceano Atlântico. Um novo caminho. E era só esse caminho que possível. Interesse econômico. O rei desejava meter a mão nessa grana das especiarias e a burguesia, obviamente, também. Rei mais burguesia, centralização do poder, formação dos Estados modernos. Então o rei e a burguesia estavam interessados nesse negócio. Já que não dá pelo Mediterrâneo, vai ter que dar pelo Atlântico. A Igreja Católica também apoiava. Ela desejava novos fiéis. Aonde tinha uma embarcação, tinha um padre. Para catequizar aqueles povos que seriam, digamos assim, descobertos pelas navegações. Levar a catequese a esses povos. População pobre. O pobre de Portugal era um país pobre. O pobre
ele via na chance de ser marinheiro nessas navegações para tentar uma nova vida. O espírito de aventura, se lançar no oceano. Eu vou dizer para vocês, eu comparo a esses navegadores daquela época como se fossem astronautas indo para Marte. O espírito de aventura, mas sem saber direito o que vai encontrar. Por quê? Olha só, eles conheciam a Europa, o Mediterrâneo e o norte da África, não sabiam da existência da América. Conheciam uma parte do Oceano Atlântico, o norte da África. Não sabiam da existência do Oceano Índico, não sabiam da existência do Pacífico, o Oriente muito menos. Então os caras eram ignorantes nesse sentido de navegação oceânica. Aventureiros. Mas a mola propulsora era o comércio de especiarias e artigos de luxo. Posição geográfica. Como já falei anteriormente, Portugal tem toda a sua costa oeste de frente para o oceano. Então eles tinham que pescar, navegar, mas sempre perto, sempre visualizando terra. Porque no oceano você chega a um ponto que você não vê mais terra. Aí é que mora o perigo. Você tem, na verdade, que aprender a navegar e se lançar nessa aventura. Nós vamos perceber que eles estarão preparados para isso. Irão se preparar para isso. Não vai ser do dia para a noite também. Olha só. Mercantilismo. O que é o mercantilismo? Já falei para vocês nas postagens anteriores. É uma política econômica voltada para a atividade comercial, para atender os interesses burgueses. Por que foi adotada essa política econômica em Portugal? Porque foi a burguesia que ajudou o rei a chegar ao poder. Então era uma dívida que esse rei tinha à classe burguesa. O mercantilismo. Outro fator importante. O infante Dom Henrique. Infante é o seguinte, o infante ele não é o filho mais velho do rei. Então ele nunca será rei. Mas era, na verdade, um nobre. E o infante Dom Henrique, ele era apaixonado por navegação. E ele cria lá em Portugal a Escola de Sagres, que era o Centro de Estudos da Arte da Navegação. Nesse momento, eles vão aprender várias tecnologias para poder navegar. Para nós hoje pode parecer uma coisa simplória, mas para eles era uma tecnologia de ponta. Se você quiser ser um grande navegador, um marinheiro, um construtor naval, um especialista em alguma área da navegação, você tinha que frequentar a Escola de Sagres. A Escola de Sagres ficava em Portugal. Novas tecnologias. Agora que vem as tecnologias. Por exemplo, o astrolábio. Astro, estrelas, lábio, leitura, a leitura das estrelas. Aparelho que permitia que eles conseguissem se localizar no mar olhando a posição das estrelas. Claro que isso aí envolvia cálculo matemático, usar o aparelho e conhecer de astronomia. Não era brincadeira, não era para qualquer um. Você tem que se preparar. Vai se preparar onde? Na Escola de Sagres. Bússola, a invenção chinesa que marca o norte magnético, na verdade usada até hoje, com a mesma tecnologia, e essa bússola é fundamental para a localização. Claro que tudo isso sendo estudado para ver como é que funciona. Cartas geográficas, cartógrafos, nas viagens terão cartógrafos que vão fazer os mapas, porque não tinha mapa também. Então era muito difícil a arte da navegação. A invenção da caravela. A caravela com a vela latina. Eles tinham uma embarcação grande, pesada, chamada nau. E essa barco, ele tinha velas fixas. Depois vai ter a vela latina também na frente da embarcação. A caravela é um barco menor, mais rápido, para 40 pessoas no máximo. Não tem muito poder de carga. Que tem velas triangulares. Essas velas mudam de posição o tempo todo, dependendo do vento. E com isso eles conseguiam ir para onde desejassem com maior velocidade. A vela fixa já é complicado, porque dependendo do vento você tem que guardar as velas. Se bem que as caravelas ainda estavam começando a usar a vela latina na frente, e aquela vela fixa atrás. Pólvora. A pólvora, a invenção chinesa, que era usada para festas na China, chega na Europa e surge então as armas de fogo, transformando as viagens oceânicas mais seguras. Então olha só, Portugal foi o país pioneiro nas grandes navegações. Por quê? Após a tomada de Constantinopla, eles se interessaram em achar um novo caminho, não usando mais o Mediterrâneo, porque os turcos bloquearam o comércio pelo Mediterrâneo a partir de 1453. Portugal desejava achar um novo caminho, usando o Atlântico, o Mar Tenebroso. Então não era brincadeira.
Existia também o interesse português, interesse econômico, o rei, a burguesia. Era o primeiro Estado moderno, organizado, de paz, sem aquelas lutas entre nobres e reis e burguesia. Então eles estavam concentrados nisso. Tá? A propagação do cristianismo, a igreja apoiava também, queria novos fiéis. População pobre, uma chance de trabalho como marinheiros, aliado a isso o espírito aventureiro. Posição geográfica, toda a costa oeste de Portugal é banhada pelo Oceano Atlântico, então eles conheciam um pouco do oceano. Não muito, mas conheciam. Mercantilismo, política econômica adotada pelos reis para satisfazer a atividade comercial, porque o burguês é que ajudou esse rei a chegar ao poder. E nesse momento, então, nós temos a política econômica mercantilista. A escola de Sagres, do infante Dom Henrique, ensinando a arte da navegação, construção de navios, marinheiros, comandantes, o que você possa imaginar de tecnologia para estudos, cartografia, tudo era na escola de Sagres, uma região ao sul de Portugal. A caravela, o astrolábio, a bússola, novas tecnologias, cartografia, armas de fogo com a pólvora, tudo isso vai facilitar as grandes navegações. Na próxima postagem eu vou falar com vocês sobre as navegações especificamente, até onde esses caras vão chegar navegando pelo oceano. Terão êxito chegando até as especiarias, com Vasco da Gama em 1498, chegando a Calicut nas Índias. Mas essa é uma outra história que eu conto para vocês numa próxima postagem. Forte abraço do Marcão. Sempre lembrando, vamos vencer, mantendo a calma. Fui!